Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, queria deixar uma breve reflexão sobre por que Deus nos prova. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12, é o texto áureo de hoje. Por que Deus prova o cristão? Porque Deus ele prova o justo. Já dizia Davi, o justo passa por muitas aflições, mas Deus livra ele de todas elas. E Gênesis capítulo de número 22 vai dizer que Deus colocou Abraão à prova, um homem justo, um patriarca da fé. Deus colocou Abraão à prova ao pedir Isaac. Por que Deus prova o cristão? Porque Deus prova o justo. Olha que diz Tiago, capítulo de número 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. A gente vê que há uma diferença entre tentação e provação. Deus ele não tenta ninguém. A tentação vem da natureza decaída que ainda habita em nós, que combate contra o Espírito, opondo-se ao Espírito Santo. É a carne, é a natureza adâmica que que gera os desejos pecaminosos. Satanás ele tenta, a carne humana tenta e o mundo nos tenta. Todavia Deus não tenta o cristão, Deus não tenta o justo, Deus não tenta o salvo. Deus ele prova. Versículo 12 do capítulo de número 1 de Tiago diz: bem-aventurado, mais que feliz, é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então Deus ele prova para nós ser aprovado. A gente já tem identificado aqui, discernido a diferença. Quem prova é Deus, mas Deus, todavia, não tenta ninguém. A tentação vem da natureza decaída. Quando a gente se submete ao Espírito Santo, Gálatas 5 vai dizer da guerra interna contra a carne e contra o Espírito. Mas quando a gente se submete ao governo, à direção do Espírito Santo, a gente vence a nossa natureza de Adão, a natureza decaída, e vemos na natureza espiritual, na natureza de Cristo, pelo Espírito Santo. Mas quando a gente deixa de ser levado, conduzido, direcionado pelo Espírito Santo, a gente cai em tentação, porque estamos submissos na natureza adâmica, na natureza da carne. Então a tentação não vem de Deus, mas Deus prova para nos aprovar. Interessante que Deus permite a aprovação para aperfeiçoar nosso caráter, para aperfeiçoar nossa fé, para mostrar também e ter experiência com Deus. Olha o que diz ainda Tiago. Tiago, capítulo de número 1. Pega a espada do Espírito Santo, vamos meditar nas Escrituras. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 3. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhe falte nada. A aprovação, Tiago está dizendo que a nossa aprovação, a aprovação de nossa fé, para a nossa fé crescer, a aprovação ela produz, ela gera perseverança, paciência, constância, maturidade na nossa fé. A aprovação da fé produz, fabrica e gera perseverança.
E a perseverança deve ter uma ação completa, ou seja, a perseverança deve produzir, aperfeiçoar a boa obra e gerar maturidade espiritual. Produzir maturidade na fé, maturidade no conhecimento, maturidade na dependência em Deus. Para que dessas formas sejamos perfeitos, íntegros, sem que lhe falte nada. Outras versões, para que sejamos maduros. Então Deus prova a nossa fé e a provação produz perseverança e a perseverança gera uma boa ação, uma boa obra, uma obra perfeita, para que dessa forma desenvolva em nós maturidade, integridade espiritual. Então por isso que Deus há de nos provar. Deus nos prova porque Ele quer nos aperfeiçoar, quer aperfeiçoar nossa fé. Lembra do decreto do rei Dário em Daniel capítulo de número 6? O rei Dário levanta o decreto, sendo persuadido pelos príncipes, pelos presidentes, para levantar um decreto durante o período de 30 dias, que não podia fazer menção a nenhum Deus, a nenhum homem durante o período de 30 dias, anunciar ao rei Dário. Daniel, ao saber daquele decreto, ele vai quebrar o decreto do rei Dário e vai orar como costumava orar. E ele vai ser provado pela sua fé. Daniel vai ser provado pela sua fé. Ele quebra o decreto do rei Dário e ele é provado, ele é lançado na cova. Ele prefere morrer do que deixar de ter intimidade com Deus. Ele prefere ser lançado na cova de leões do que desobedecer aos princípios divinos. Então ele continua a orar como costumava orar 3 vezes ao dia, se colocava de joelho, com as janelas abertas para Jerusalém, a qual Salomão que vai dar essa instrução. Quando ele está no templo, ele dava essa instrução, que ainda que o povo judeu fosse levado para longe, todavia eles iam orar com as janelas abertas para Jerusalém. Em Daniel quebrando o decreto do rei Dário, a aprovação ali, perseverando na fé, na oração, a fé dele é aprovada e aprovado, gerando um grande milagre, um grande livramento que aconteceu, Deus enviando um anjo e calando, fechando a boca dos leões. Aconteceu isso também com Sadraque, Mesaque e Abednego, foram provados na fidelidade. Eles criam que Deus tinha poder para livrar e também criam, se não fosse a vontade de Deus, todavia, eles não iam negar sua fé. José foi provado, muitas provações passou, Paulo, Moisés, Davi e entre outros. Todo cristão foi provado. Abraão, como citamos Gênesis 22, Deus colocou Abraão à prova, pedindo Isaac, já sabendo da fé de Abraão, sabendo tudo, mas todavia Deus permitiu aquela provação para aperfeiçoar o seu caráter, a sua fé, a sua fidelidade, a sua dependência em Deus. Então, Deus permite provação. Deus vai te provar uma hora ou outra. Ou se você está passando alguma provação, é que Deus quer produzir em você virtude, fruto do Espírito Santo, maturidade espiritual. Eu vou ser provado mais cedo ou mais tarde. A gente sempre vai ser provado para desenvolver a nossa vida espiritual com Deus, para desenvolver, aperfeiçoar nosso caráter, a nossa fé em Deus. Então todo cristão, cedo ou mais tarde, há de ser provado. Todo cristão é provado, sempre seremos provados. Enquanto nós estivermos aqui, vamos ser provados para ser aprovado por Deus, para receber a coroa da vida, a qual Deus preparou para os que o amam. Olha o que diz Romanos 5, versículo de número 3. Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança, persistência, constância. E a perseverança produz experiência. A outras versões está: e a perseverança produz caráter aprovado. E a experiência ou caráter aprovado produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa
decepcionada, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Deus permite a provação, a tribulação, a aflição em Jesus, que é a verdade, que é amor e não mentiu. Ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você vai passar tribulação, você vai passar provas, perseguições. O inimigo vai te perseguir, Deus quer que você ore pelo seu inimigo. A pessoa vai te dar o mal e você tem que mostrar o bem, tratar o mal que elas fazem com o bem que você pode conceder a ela. Se te mandarem caminhar 1 milha, caminha 2 milhas, ora para aqueles que vos maltratam. Os ensinamentos doutrinários que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Isso mostra a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre aquele que nasceu de novo e o que não nasceu, entre o bode e a ovelha, o trigo e o joio, o justo e o ímpio. É nesses atos de provação, quando Deus provar sua paciência, quando Deus provar a sua mansidão, provar sua pureza, provar o amor, provar sua fidelidade em Deus, é para que você seja promovido por Deus, aprovado por Deus. Porque José foi governador do Egito, porque José sustentou seus irmãos e toda a sua família, porque ele foi aprovado. Deus sabia, se fosse Judá, se fosse Simão, se fosse qualquer um dos irmãos de José, seria reprovado. Isso mostra pelo caráter da história, pelos capítulos. A gente vê o caráter de Judá caindo com Tamar, a gente vê o caráter de Rube contaminando as concubinas do seu pai. A gente vê que os caráteres deles era reprovado, mas todavia José, o seu caráter foi amadurecido e aprovado por Deus. Se fosse qualquer outro dos seus irmãos como governador, não ia sustentar, talvez não ia fazer conforme José fez, mas o caráter de José foi aprovado, assim como Davi. Poderia ser qualquer um dos seus irmãos ser rei, mas todavia talvez não ia suportar as provações de Davi, porque Deus viu em Davi o caráter que Deus queria, a integridade, a fidelidade que Deus queria, apesar de nós seres humanos ter muitas imperfeições, falhas. Todavia Deus permite a provação para aperfeiçoar essas falhas. Deus permite as provações para melhorar a nossa vida espiritual, para que dessa forma a gente venha glorificar Deus. Porque Deus provou Abraão com Isaac, porque dessa forma a fé de Abraão foi aperfeiçoada. O autor de Hebreus diz algo interessante sobre Abraão, que ele cria. Em Hebreus 11 vai dizer que Abraão cria que Deus tinha poder de ressuscitar Isaac dentre os mortos. Então Abraão foi o único homem que sentiu o que Deus sentiu, que Deus entregou seu filho para ser morto. Deus poupou Isaac, mas não poupou seu filho, por seu grande amor. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, para que dessa forma a gente venha a ser aperfeiçoado, até que chegamos à estatura de varão perfeito. Por isso que vem a prova para nos aperfeiçoar, para chegar nessa estatura de Cristo, o varão perfeito, para que dessa forma sejamos aptos para entrar no reino de Deus. Que Deus te abençoe. Muitas das vezes Deus vai passar você pela aprovação, mas todavia busca aprender essa aprovação, busca entendimento, discernimento, sabedoria para compreender o que Deus quer de você nessa aprovação, para que você venha a ser aprovado por Deus e dessa forma Deus venha glorificar o nome dele na sua vida. Que Deus te abençoe.